Se você já tentou criar fórmulas dentro da tabela dinâmica e encontrou problemas, fica com a gente que a gente vai trazer para vocês hoje a solução para isso. Então, solta a vinheta. Fala, profissas, tudo bem? Mauro Aguiar aqui novamente e hoje aqui em um cenário um pouco diferente do comum. Mas hoje a gente continua trabalhando o nosso tema, que é o Excel. E hoje é uma dica muito legal, que faz parte aí do módulo 10 do nosso material, tá? Tá disponível aqui na descrição do vídeo, que é o módulo de tabelas dinâmicas. E hoje a gente vai trazer para vocês uma dica super legal, que é como é que a gente insere fórmulas dentro da tabela dinâmica, tá? Então isso é muito útil e utilizado aí para quem mexe no Excel para automatizar e fazer já lógicas criadas diretamente, permitindo que a gente faça análises e traga insights, né, transforme dados em informação de uma maneira muito mais rápida, prática e usual para o usuário final, tá? Então, fica aí com a gente que essa dica é super legal e é super útil aí para quem mexe muito com essa ferramenta, tá? Então, vamos para o Excel. Bom, nessa planilha aqui temos uma base onde a gente vai utilizar para fazer essa criação, tá? Então, como vocês podem ver aqui, temos os dados de produto, o segmento desse produto, se ele é produto ou um serviço, e a gente tem as vendas em unidades aqui, em quantidade, né? Do ano de 2020 e do ano de 2021, tá? E a gente vai usar essa base de exemplo aqui para construir exatamente a fórmula dentro da tabela dinâmica, tá? Então, antes de mais nada, né? Vamos relembrar um pouquinho aqui comigo como é que a gente faz a inserção da tabela dinâmica, né? Então, a gente precisa primeiro ter a base de dados, que é essa aqui que eu tenho como exemplo, né? E a gente vem aqui no botão de inserir. Ao clicar aqui, a gente tem logo na primeira opção aqui já a tabela dinâmica. Basta clicar aqui e ela vai abrir para a gente uma janelinha. E ela vai pedir para selecionar o intervalo da base de dados, tá? Como eu já estava com o mouse aqui em cima da nossa tabela, ele automaticamente já seleciona para a gente a tabela, tá? Mas, caso não, é só a gente vir aqui, clicar nesse botãozinho aqui e selecionar a tabela que a gente quer fazer de referência. E aí ele dá a opção, novamente aqui pra gente fazer isso numa nova planilha ou numa planilha já existente, tá? Vou criar uma nova planilha pra gente não bagunçar a nossa base. Bom, ao criar a tabela dinâmica, ele vai abrir aqui pra gente do lado direito aqui as opções, né? Como é que a gente distribui os dados aqui internamente, possibilitando a gente ter a parte dinâmica dos dados, tá? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, trazendo por segmento as vendas de 20 e 21, certo? E aqui que vem a mágica, né? Ele, ao fazer essa distribuição, ele já vai me somar os dados aqui entre produto e serviço, né? E eu quero fazer um comparativo aqui, tanto de crescimento em percentual, quanto em crescimento de volume, tá? E eu poderia fazer uma fórmula aqui do lado, mas com a dica de hoje, vocês vão aprender uma maneira muito mais prática da gente ter o dinamismo dentro da própria tabela dinâmica, tá? E, Mauro, como é que a gente faz isso, tá? Ao selecionar a tabela dinâmica, aqui em cima, vocês vão ver que se cria uma nova opção aqui chamada Análise de Tabela Dinâmica. E aqui a gente tem um botãozinho chamado Campos, Itens e Conjuntos. Então, ao clicar aqui, a gente clica aqui na opção Campo Calculado. Ao clicar aqui, ele vai abrir para a gente uma nova janelinha, onde vai permitir a gente colocar exatamente a forma que a gente deseja fazer o comparativo. Então, vamos lá fazer o primeiro exemplo. Vou colocar aqui, então, crescimento. E vou colocar um percentual do lado, porque a gente quer abordar o percentual. A fórmula, ele já vai trazer os campos aqui que a gente tem nessa base para facilitar nossa construção. Então, eu quero basicamente dividir o ano de 21 dividido pelo ano de 20 menos 1, para chegar na forma de porcentagem. E eu vou clicar em OK. Ao fazer isso, ele automaticamente já vai trazer para a gente aqui o percentual de crescimento. Deixa eu colocar em percentual para facilitar a visualização de vocês. Então, como a gente pode ver, entre o ano de 20 e 21, a gente teve um decréscimo, né, uma queda no volume de produtos, que caiu 4,2%. Porém, em serviços a gente teve um pequeno aumento de 3,2%. Quando a gente olha no total, ele fica com menos 1%
entre um ano e outro. Ou seja, teve uma queda realmente entre o volume. Vamos fazer mais uma fórmula, agora incluindo o dado absoluto entre um ano e outro. Então vamos lá, novamente, vou criar aqui então crescimento absoluto. E aqui a mesma lógica. Vou fazer, ao invés de dividir, vou fazer 21 menos 20. E dar um OK. Vejam que interessante, pessoal. Agora a gente consegue analisar rapidamente e entender quanto exatamente caiu entre um ano e outro, além da percentual. Então, isso aqui é uma análise bem legal, né, para a gente fazer, principalmente quando a gente está analisando o banco de dados, de vendas, para entender o que aconteceu e trazer o diagnóstico para o negócio. E outra vantagem da tabela dinâmica, né? A gente selecionou aqui os dados de segmento, certo? Mas como o dado é dinâmico e a fórmula está amarrada diretamente à tabela dinâmica, eu posso simplesmente alterar aqui, jogar o segmento fora, e agora eu vou querer analisar o produto, para tentar entender qual é o produto que está me fazendo perder esse volume. Eu posso também colocar o segmento, né, para facilitar o nosso entendimento, e a gente consegue fazer essa análise aqui para entender, beleza, do produto, qual é o produto que está mais me derrubando. Então eu consigo rapidamente identificar aqui, que é o produto E, ou seja, ele teve uma queda aí de 19%, e o produto K, onde também teve uma queda aí de 13,1%. E o serviço, eu consigo fazer a mesma análise, para identificar quem está ganhando e quem tá caindo, e facilitar aí também o diagnóstico do meu negócio. Viram como é fácil, pessoal? É uma ferramenta muito prática, facilita muito o seu dia a dia e permite você automatizar muita coisa no seu Excel, no seu relatório, e trazer muito conhecimento aí para o seu chefe e para a melhor tomada de decisão do seu negócio. Tá? E aí, pessoal, o que acharam? Deixe seus comentários aqui sobre essa ferramenta, né? Super importante, que complementa a tabela dinâmica. Lembrando, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, tem o nosso e-book e pontualmente é o módulo 10 sobre tabela dinâmica. A gente aborda de ponta a ponta tudo sobre essa importante ferramenta a um preço muito em conta. E caso você queira novas dicas ou novas informações, eu peço que siga a gente aqui no Instagram, né? E também no YouTube, que a gente posta vídeo aí e conteúdo todo dia, e no YouTube uma vez por semana, tá? Então, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, e nos vemos aí na próxima dica, no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!